Mas, então vamos ao texto. É 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 14. Pedro 5, de 1 a 14. Diz assim o texto. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Depois de não sei quanto tempo, eu estou encerrando aqui no púlpito as pregações sobre 1 Pedro. E esta carta que Pedro escreve foi para consolá-los e dar-lhes esperança, ou seja, aos seus leitores, aquela igreja, aquelas igrejas que estavam ali na Ásia Menor, hoje Turquia. E aquelas pessoas estavam, naquele momento, sofrendo uma pressão terrível do Império Romano, sob a conduta de Nero. Então a gente sabe o que Nero, como ele olhava para os cristãos. Nero odiava os cristãos. Nero queria acabar com os cristãos. Então, diante daquele quadro de dura perseguição, de muito sofrimento, Pedro escreve a sua carta de consolo e de esperança. E eu creio que são duas coisas que ainda são absolutamente necessárias hoje em dia: consolo e esperança. Bom, o tema desta noite é conselhos. Conselhos. Costuma-se brincar dizendo o seguinte: se conselho fosse bom, as pessoas não davam, vendiam. Né? Mas eu creio que nós somos daqueles que acreditam num bom conselho.
E se esse conselho parte da inspiração de homens que escreveram, como Pedro mesmo, aqui na sua carta vai dizer que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então nós entendemos que os conselhos que estão aqui contidos nesse texto, especificamente nesse texto de hoje, são ótimos, são excelentes e devem ser indispensáveis para a nossa vida. E são importantíssimos para o nosso dia a dia, para que tenhamos uma vida com mais sentido, com mais significado, com mais calma, com mais esperança também, enfim. Viver uma vida que valha a pena cada dia. Pedro começa aqui, nesse texto que nós lemos, né, no capítulo 5, ele começa falando aos líderes da igreja. Ele se refere aos presbíteros, mas essa referência aos presbíteros, aqui no caso de Pedro, pode se referir hoje aos presbíteros, aos pastores, aos líderes das igrejas. Então nós incluímos aqui os pastores, os presbíteros, no nosso caso. Mas no caso da igreja, como um todo, a igreja evangélica especialmente, que é o nosso meio, aos seus líderes, aos seus pastores. E eu quero entender que esse é um dos textos que os pastores de hoje precisavam ler e reler e entender. Mas eu imagino que muitos deles não querem ler esse texto. Não lerão esse texto. Evitarão esse texto. Porque Pedro é muito claro em dizer que esses pastores, que esses líderes, pastoreiem o rebanho de Deus, não por obrigação, não por ganância, não como dominadores dos que lhes são confiados, e é isto que nós estamos vendo acontecer em grande parcela da igreja evangélica aqui no Brasil. Pastores que estão maculando o nome da igreja, que estão pastoreando, entre aspas, as suas igrejas. Talvez não por obrigação, mas por ganância e com sede de domínio, de poder. Não há outra coisa na pauta da atitude, da ação, do programa desses pastores do que dinheiro e poder. Vemos hoje aí na igreja pastores ricos, pastores milionários, pastores que construíram um império com as doações de membros, muitos deles pobres, explorados, enganados, ludibriados. Mas eles vão ter que prestar contas diante de Deus dessas coisas que estão fazendo. E Pedro diz então que quando o Supremo Pastor se manifestar, vai entregar a coroa da glória àqueles que foram realmente fiéis. Eu fico pensando que se Jesus Cristo voltasse hoje, ele se recusaria a entrar em determinadas igrejas. Ele não entraria em determinadas igrejas. De modo que tudo isso é muito sério. Então, o conselho que a palavra de Deus diz aos pastores, e ainda diz para mim, mesmo tendo me aposentado, mesmo sendo um pastor emérito, continuo sendo pastor. E esse texto eu estive sempre diante dele, pedindo que Deus me ajudasse a pastorear o rebanho de acordo com a sua vontade, tendo como padrão o Supremo Pastor,
Jesus Cristo. Mas Pedro, então, traz agora conselhos para a congregação toda, para todas as pessoas. Conselhos, então, para todos nós que estamos aqui hoje à noite, nesse templo. E o primeiro conselho que Pedro coloca para a congregação, para as pessoas, para você, para mim, para todos nós, é este aqui do versículo 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O primeiro conselho, então, que eu quero destacar para todos nós é esse, o conselho da humildade. Revistam-se da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, confere a sua graça, o seu amor, a sua atenção, de modo especial, aos humildes. E ser humilde não significa ser uma pessoa coitada. Ser humilde não precisa ser uma pessoa que anda de cabeça baixa. Ser humilde significa que nós sabemos de fato quem somos. Nós já entendemos quem somos. Então não precisamos nos depreciar, achando que somos inferiores, porque inferioridade não é sinônimo de humildade. Mas nem também devemos nos deixar tomar pelo orgulho, pela vaidade, nos achando melhores do que os outros, nos achando acima dos outros. Ser humilde é saber de fato quem nós somos. E vivermos felizes com aquilo que somos, com o que temos. Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade. Mas nós nunca vemos um Jesus, baixando a cabeça, nunca vemos Jesus fugindo às suas responsabilidades, nunca vemos Jesus se vitimizando. Ele dizia que era pobre, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas não vivia propalando isso como uma tragédia, não. Mas ele vai lá e lava os pés aos discípulos. Diz, olha, o que eu estou fazendo com vocês, façam também uns aos outros, uns com os outros. Pedro começa falando aos jovens, olha, respeitem os mais velhos. Respeitem os mais velhos. Os mais velhos não são pessoas inúteis, os mais velhos não são pessoas que têm que se recolher aos seus aposentos, A ideia de aposentado é recolha-se ao seu aposento, que você não tem mais nada a que contribuir, então fica lá no teu canto. Mais ou menos essa é uma das ideias da aposentadoria. Mas os mais velhos, saudáveis, se tornaram mais sábios. Eu li um livro que foi me dado por uma irmã da igreja que não está mais aqui conosco, e há muitos anos atrás, eu acho que não tinha completado nem 60 anos ainda, E ela então me disse, pastor, eu vou dar um livro para você. Ah, que maravilha, ótimo. Aí um dia ela me trouxe e o texto do livro era esse, Mais Velhos e Mais Sábios. Eu olhei para o título e falei, será que ela está achando que eu estou velho já? Ah, não vou ler esse livro já, não vou ler. E depois de alguns dias, aquela mesma irmãzinha chegou para mim e disse, pastor, você já tem a cópia do Estatuto do Idoso? Eu falei, não tenho. Ela falou, então eu vou dar uma cópia para o senhor e a cópia explicada, com comentários. Eu falei, tá, obrigado. Eu nunca recebi a cópia do Estatuto do Idoso. Mas depois eu fui ler o livro. E era um livro muito bom, mas muito bom mesmo. E a tese principal do livro era esta, escrito lá nos Estados Unidos, por 2 ou 3 autores, eu não me lembro o nome,
e que procurava resgatar a figura do idoso no centro da sociedade. Como aquela pessoa que, no transcorrer dos anos, adquiriu sabedoria e que precisava ser ouvida. Não alguém que fosse encostado no canto, mas alguém que tivesse o que falar. E o texto lá do livro faz uma diferença, não é? Entre o idoso e o velho. O velho é aquele que está velho e ele só olha para trás. E ele diz para os jovens, no meu tempo que era bom. No meu tempo, os jovens, inclusive, eram melhores, eram mais tranquilos. Hoje, olha só, não existe nada de bom, esse mundo está perdido. O velho é aquele que vai ficando no canto mesmo, ele é ranzinza. Ninguém gosta de ficar com ele, porque ele é chato. Aí o texto diz, mas há o idoso. O idoso é aquele que olha para trás e realmente vê as coisas boas da sua experiência, da sua vivência. E realmente nós não podemos abandonar as nossas experiências passadas. Elas são um tesouro para nós. Precisamos conservá-las. Mas o idoso olha para frente também. Ele sabe que as coisas mudam. Ele consegue enxergar as coisas boas no mundo de hoje. Então é uma pessoa, inclusive, otimista. E o idoso conquista os ouvidos e os corações dos mais jovens. Então, esta questão do respeito aos mais idosos é muito importante para uma sociedade ser uma sociedade saudável. Mas então Pedro diz, nessa relação entre todos vocês tem que haver humildade. Vistam-se de humildade, revistam-se de humildade. Ninguém precisa se achar melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Sejam humildes, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos que se acham. E ser orgulhoso é uma coisa muito complicada. Ser orgulhoso é muito chato, inclusive. Ser orgulhoso. Porque o orgulhoso não pode nem brincar de esconde-esconde, porque ele se acha. Né? Essa é velha, mas funciona um pouco ainda. Então, revistam-se. Se vocês querem viver uma vida mais tranquila, então revistam-se de humildade. Em segundo lugar, Pedro diz, versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lancem sobre ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A ansiedade não é um problema novo. É um problema que sempre acompanhou o ser humano em todos os momentos. Basta a gente ir lá para os evangelhos e ver Jesus falando sobre a ansiedade quando ele olha para os seus discípulos, lá no primeiro século. E ele pergunta para os seus discípulos, dizendo, por que vocês estão ansiosos quanto ao dia de amanhã, quanto ao que vocês vão comer ou vestir? Por que vocês estão tão preocupados com isso? Naquele texto lá das bem-aventuranças, aquele texto lindo, maravilhoso, que ele toma como exemplo os pássaros, os lírios do campo, dizendo, olha, vocês valem muito mais do que os pássaros, do que os lírios do campo. E Deus cuida dos pássaros, Deus reveste os lírios dos campos com uma roupa maravilhosa. Vocês valem muito mais, então será que Deus não vai cuidar de vocês também? Será que Deus não vai olhar para vocês também? Vocês que creem nele, vocês que esperam nele, vocês que o seguem, por que é que vocês estão tão ansiosos? E a ansiedade é uma coisa que faz mal, que nos adoece, que nos paralisa, que nos faz sofrer tantas vezes sem necessidade.
sem necessidade. Então lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Essa é a promessa dele para a nossa vida. Eu posso dizer isso na minha experiência pessoal, familiar. Experimentei isso junto com a Rosângela nos nossos quase 48 anos de casados. Na vida, em todos os momentos nós experimentamos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mesmo momentos de ansiedade, Deus sempre esteve nos cercando de alguma forma. Então não estou falando aqui de uma teoria. Estou falando aqui de algo que tem sido parte da nossa vida, da nossa caminhada. A gente não precisa viver ansioso, ansiosa. Em terceiro lugar, Pedro diz assim: sejam vigilantes e resistentes. Vigilância e resistência em relação ao maligno, em relação ao mal. Ele usa a figura de um leão, né? O diabo é como um leão que anda em redor das pessoas para devorar-lhes. De alguma forma, há coisas, redes, que estão prontas a nos devorar. Não é o leão propriamente dito, não é o diabo, figura da crença popular ou da mitologia. É um ser, sim, maligno, mas que muitas vezes escreve Paulo aos Coríntios dizendo que ele se transforma em anjo de luz para enganar, inclusive, aqueles que creem em Deus. Astuto. Mas ele se espalha as suas garras e os seus dentes através de muitas coisas, procurando nos devorar. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma época que, se a gente não se cuidar, a gente é devorado. A gente é devorado pelas telas, pela tela do celular. Estou aqui malhando em ferro frio. Eu estou aqui dando murro em ponta de faca. Mas é preciso falar do perigo dessa telinha que está em nossas mãos, que devora a nossa vida, devora muitas vezes a nossa paz, devora o nosso sossego, devora as nossas relações. A gente não acaba mais tendo tempo para as coisas que realmente importam na vida. A gente é devorado pelas redes sociais ou redes antissociais que estão destruindo a nossa vida, que estão nos levando por caminhos que são descaminhos, fazendo com que nós nutramos no nosso coração desejos que são absolutamente dispensáveis, maus muitas vezes. Desejo das coisas, de consumir, desejo de ser importante. Quanto absurdo, quanta bobagem, quanto lixo que vem sobre nós, que muitas vezes vem através de nós, através da palma da nossa mão, dessa telinha que está ali. Tem gente que tem mais de uma, duas. Tem gente que não consegue dormir uma noite inteira sem acordar para ver se tem alguma mensagem no celular. Onde é que a humanidade vai parar? Mas as pessoas não se acordam para isso. Tem que se acordar para isso, não para ver mensagem no celular, mas para esse absurdo dessa coisa que está devorando as nossas vidas, que está acabando com a nossa felicidade.
pais que não conversam mais com seus filhos, irmãos que não se falam mais, porque está todo mundo tão absorvido por essas coisas, essas questões. Preciso ver se tem mensagem. Como? Espera. Que urgência é essa? Sejam sóbrios. Não é só questão da sobriedade em relação ao álcool, não. É sobriedade em relação às redes sociais, que são extremamente danosas. Crianças expostas às redes sociais, isso é um crime. Isso é uma violência. Pais não podem dar celulares aos seus filhos pequenos. Sóbrios e vigilantes, para que vocês não sejam devorados. Então, olha só. É preciso ser humilde, é preciso e possível viver sem ansiedade, e é preciso ser sóbrio e resistir. Dizer, isso aqui não vai tomar conta da minha vida. Essa tela não vai definir quem eu vou ser. Agora, nessa nossa jornada, nós não podemos nos livrar de uma coisa. Nós não podemos nos livrar do sofrimento. Pedro mesmo está dizendo, num texto um pouco antes daquele que nós lemos hoje, ele fala sobre os sofrimentos de Cristo e a sua glória. Pedro diz, nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, mas seremos coparticipantes também da sua glória. E Jesus sofreu. O profeta Isaías, descreve Jesus como o servo sofredor. E Jesus sabia que seus discípulos iriam sofrer. Então ele lhes diz, olha, não desanimem, porque vocês vão ter aflições no mundo. Vocês vão passar por angústias no mundo, mas não desanimem, porque eu venci. E vocês podem vencer também. E ele vai dizer então, no versículo 10, partindo já para o final da nossa mensagem. E o Deus de toda a graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Vocês que precisam viver de maneira humilde, vocês que podem viver libertos da ansiedade, vocês que precisam ser sóbrios e vigilantes para não serem tragados, devorados pelas coisas ruins dessa vida, vocês vão sofrer. Vão passar por sofrimentos. Pedro estava escrevendo para uma comunidade que passava por um sofrimento muito grande, como eu falei no início. E o sofrimento faz parte da nossa vida. Vemos lá o caso de Jó, lá do Velho Testamento, homem reto e íntegro e temente a Deus, mas que sofreu o que sofreu. O sofrimento não deixa de ser um mistério, mas ele é real. Ele existe. E todos nós o enfrentamos, de uma maneira ou de outra. E nós podemos passar pelos maiores sofrimentos da vida. Mas Deus não irá nos abandonar. Ele irá nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Ele vai dar condição da gente passar pelo sofrimento. E eu sei o que é isso.
eu sei o que é sofrer. Posso falar, não de uma teoria, mas posso falar de algo que eu experimentei junto com a Rosângela nesses últimos 9 meses, quando perdemos o nosso filho. Eu acho importante trazer essa palavra aqui para vocês, porque a gente não é tão forte quanto imagina, mas a gente também não afunda diante de uma dor inigualável. Quando você recebe em mãos a certidão de óbito de um filho, algo que você jamais esperaria experimentar nessa vida. Mas isso que está escrito aqui, que Pedro escreve, é absolutamente verdadeiro. Deus tem nos aperfeiçoado, nos firmado, nos fortalecido e nos fundamentado, para que a gente não afunde. Porque ainda há dias em que a vontade é afundar. Há dias em que a vontade é não viver. Mas de alguma forma Deus se manifesta. E vai nos segurando e vai nos sustentando para a gente ir em frente. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Essa é a genuína graça. Pedro vai escrever. A graça, o amor de um Deus que cuida de nós, que nos entende, que nos apoia, que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Essa genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Paz a todos vocês. Eu queria orar, antes de devolver a palavra. Gostaria de orar por você, se houver alguém, que hoje à noite veio para cá com o coração meio apertado. Alguém que está sofrendo por alguma razão. Alguém que reconhece que precisa trilhar mais o caminho da humildade. Alguém que quer viver sem estar dominado pela ansiedade. Quer viver mais tranquilo, mais tranquila. Alguém que precisa de mais força, sobriedade para resistir às tentações dessa vida moderna. Pedro fala que quando nós sofremos por um pouco, quando ele diz sofremos por um pouco, é em relação à glória que virá. Ela é tão grande, tão extraordinária, que o sofrimento que nós experimentamos aqui, ele passa a ser pouco, diante de tudo aquilo que um dia a gente vai experimentar. Mas enquanto não chega esse dia, Ele está presente para nos sustentar. E eu queria convidar você, se você quiser que eu ore pela sua vida hoje à noite, venha aqui à frente. Né? Fique em pé aqui à frente. Eu gostaria de fazer uma oração especial pela sua vida. Né? Então, é um convite. Como nós estamos aqui em casa, entre irmãos, irmãs, eu gostaria de deixar esse convite para você hoje à noite. E orar por você. Deus é o Deus de toda a consolação. E Ele nos consola diante das nossas tribulações,
para que nós possamos consolar aqueles que sofrem de alguma forma. Eu estou vivendo essa experiência de experimentar o consolo de Deus na minha vida, na vida da Rosângela. Há dias ainda em que a gente chora, saudade, nosso filho, mas Deus nos sustenta. E Deus cuida de nós, tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Assim como de vocês. Vocês que vieram aqui à frente nesse momento. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento. Que nós possamos sempre atender aos conselhos da Tua palavra e viver através deles, de maneira humilde, libertos de toda ansiedade, sóbrios e firmes para resistir às coisas ruins desta vida. As coisas que podem nos prejudicar efetivamente. Mas sabemos, ó Deus, que passamos por momentos muito difíceis, de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição. Mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado de maneira extraordinária a minha vida, da Rosângela, e de tantas pessoas que sofrem por alguma razão. E que esse Teu consolo, esse Teu cuidado, possa se manifestar agora sobre a vida de cada pessoa que aqui está nesse momento. O Senhor conhece cada pessoa, suas dores, suas lutas, suas apreensões. Então manifesta a Tua graça, essa graça maravilhosa, sobre estas pessoas que vieram aqui à frente. Assim eu oro, te peço, suplico, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado.